Olá, developers, tudo bem? Meu nome é Nathalie e nesse vídeo a gente vai falar sobre configuração de ambiente. Bom, indo aqui para a nossa apresentação, vou mostrar os tópicos que serão abordados nesse vídeo. São eles: ferramentas mais utilizadas, configuração para Windows, configuração para Linux, configuração para Mac e no final vou deixar uma dica extra para você. Bom, ferramentas mais utilizadas são elas: Visual Studio, Visual Studio Code, Visual Studio para Mac e JetBrains Rider. Mas nesse vídeo a gente vai focar principalmente nessas duas primeiras, né, que é o Visual Studio e o Visual Studio Code. Iniciando aqui na configuração para Windows, existem alguns passos, como instalação de SDK, instalação do Visual Studio ou, quem preferir, instalação do Visual Studio Code. Mas antes, vou falar aqui para vocês, né, rapidamente, o que é um framework. Um framework, basicamente, ele é um conjunto de ferramentas, né, que nos ajudam a desenvolver um software. Dentro desse conjunto de ferramentas, tem algumas bibliotecas. E o que seriam essas bibliotecas, Nathalie? Basicamente, uma biblioteca é algo que já está pronto ali só para você utilizar, como, por exemplo, uma biblioteca de leitura de arquivo, uma biblioteca de escrita de arquivo, né? Esses são exemplos de bibliotecas que você não precisa se preocupar e apenas utilizar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar esse conjunto de ferramentas que a gente chama de SDK. Então, primeiro, a gente vai fazer o download desse SDK, né, que é esse kit de ferramentas, através do site oficial lá da Microsoft, que é esse site aí que eu estou mostrando para vocês. Também vai estar no link aqui abaixo desse vídeo. A gente vai instalar a versão 6.0. Depois que o download foi concluído com sucesso, você vai lá na pastinha Downloads, clicar duas vezes no executável e aí clicar em Próximo e vai começar a instalação de fato, beleza? Depois que isso for concluído, a gente vai verificar se foi instalado com sucesso. Abrindo o prompt de comando, que é o que na tecla Windows, você digita cmd, depois vai abrir uma tela preta e você digita .NET, esse comando que está ilustrado aqui na tela para vocês. E tem que aparecer exatamente essa mesma mensagem que está aparecendo aqui para vocês. Instalação do Visual Studio Code. O que seria o Visual Studio Code? Ele é um editor de código leve, multiplataformas, que você consegue utilizar tanto no Windows, no Mac e no Linux. E ele vem com suporte integrado para algumas linguagens e frameworks, como por exemplo JavaScript, TypeScript, Node, mas ele tem um ecossistema muito rico com relação às extensões que a gente consegue instalar nele. Então a gente vai utilizar algumas extensões para estar trabalhando com o C# e o .NET. Aí algumas características, né, que eu já citei, ele é multilinguagem, multiplataforma, open source e também é gratuito. Então a gente vai fazer o download dele através desse link que está aqui no vídeo e também vou deixar na descrição, certo? Indo aqui para a parte do download, a gente seleciona a plataforma, a linguagem que você quer, pode deixar sem linguagem nenhuma também, depois a gente consegue fazer isso através das extensões. Baixar gratuitamente o Windows x64 vai iniciar automaticamente o download. Depois disso, você vai na pastinha de downloads, clica duas vezes para poder executar o exe. Depois que o download está feito, é só clicar em Next, Next, Next e Finish, sem problemas nenhum. E aí depois, abrindo o Visual Studio, a gente vai instalar essas duas extensões. A primeira, que é o C# e VS Code Icons, que ele é opcional, mas é muito interessante também. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Com o Visual Studio Code aberto, vocês conseguem ver aqui no lado lateral esquerdo algumas opções. Dentre elas, extensões. Clicando aqui em extensões, eu já tenho algumas instaladas, mas é só você digitar C# e vai carregar aqui algumas. Vai selecionar essa primeira aqui. Beleza. E aí, como eu já instalei, não está aparecendo aqui o botão de instalar, mas é só clicar em instalar. E aí ele vai iniciar o processo de instalação e fazer o mesmo com o outro de icons. Digita icons. Esse primeiro aqui também. Beleza. Depois que está instalado os dois, o seu ambiente de desenvolvimento está prontinho para a utilização.
Instalação do Visual Studio. O Visual Studio ele é além de um editor de código, ele é uma IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Tá, Nathalie, mas o que que isso significa? Significa que ele tem um conjunto de ferramentas integrados nele, com auxílio de uma interface gráfica que facilita a utilização, como, por exemplo, o gerenciamento de controle de versão do código, né? Quando você edita alguma coisa, vai lá, salva, edita mais alguma coisa, vai lá e salva. Então, isso você consegue fazer apenas clicando em alguns botões, em vez de abrir um terminal e utilizar algumas linhas de comando. E tem outros recursos também bem interessantes, né? Tá, mas e aí, como é que a gente faz um download, né? Como é que a gente faz a instalação desse cara? É no mesmo link, tá? Que foi feito do Visual Studio, só que agora você vai clicar nessa versão comunidade download gratuito. Tem outras versões, mas a gente vai utilizar essa. E aí ele vai abrir uma próxima página, onde ele também vai carregar automaticamente o download, né? Vai ficar carregando ali. E assim que concluir, você vai lá na sua pastinha de downloads, clica duas vezes no executável, Next, Next, instala, e após a finalização da instalação, a gente vai preparar nossas cargas de trabalho. Após a instalação, a gente vai abrir agora o Visual Studio Installer, né, que foi o que a gente acabou de instalar. A gente coloca lá no botão do Windows, digita Visual Studio Installer e vai abrir esse programa que vocês estão vendo. A única diferença do meu para o de vocês provavelmente vai ser o nome, que vai ter Community no de vocês e no meu tá Professional, mas não tem problema, tá? É a mesma coisa. E aí a gente vai clicar aqui em Modificar para poder modificar as cargas de trabalho, né? O que que seria as cargas de trabalho? É justamente você dizendo com o que que você pretende trabalhar, se é ferramenta para web, se é ferramenta para desktop, se é ferramenta para mobile. Então você vai selecionar as cargas de trabalho que você vai precisar. Abriu aqui. No seu caso, você vai selecionar apenas esse primeiro carinha aqui, tá? Que seria ASP.NET e Desenvolvimento Web. Então, clica apenas nesse rapaz aqui que já é o suficiente para vocês, certo? Aí vai aparecer aqui algumas opções, né, do lado direito. Então, observa aqui, se quiser dar uma pausa no vídeo para verificar se está exatamente dessa forma, pode pausar. E depois é só clicar no botão que vai estar escrito modificar e ele vai carregar essa instalação ou atualização e finalizando isso pode fechar o Visual Studio Installer e abrir o Visual Studio normalmente. Seguindo aqui com as configurações para Linux. Você que utiliza Linux, você pode seguir os mesmos passos do Windows para instalação do VS Code, ou seja, instalação do SDK do .NET, instalação do VS Code e instalação das extensões do VS Code. Configuração para Mac. Você que utiliza Mac, você vai ter duas opções. Ou seguir os passos do Linux, se for utilizar o VS Code, ou instalar o Visual Studio para Mac. O Visual Studio para Mac, assim como o Visual Studio do Windows, ele também é uma IDE, certo? E aí você vai utilizar o mesmo site para download, só que ali embaixo você vai clicar em download gratuito na versão para Mac. E aí vai iniciar o download automaticamente também. Clicando duas vezes após a finalização, vai dar Next, Next, finaliza, e aí você vai ter instalado o instalador. E aí depois, só atualizar as cargas de trabalho, certo? E como prometido, uma dica extra para quem está utilizando o Visual Studio Code, né? Quem observou ali, eu utilizo algumas outras extensões. Eu listei todas elas ali no meu GitHub e vou disponibilizar o link para vocês. Dentre elas, duas eu gosto bastante, que é a questão do tema que eu utilizo e de indentação também, que facilita a identificação disso. Vou deixar também as referências, né, desse vídeo, todas aqui para vocês na descrição. É isso, espero que tenham gostado e muito obrigada.